Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista, com os vereadores da Câmara Municipal, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje estamos recebendo 2 vereadores nesse programa, até porque o assunto é relevante, é de preocupação de todos, questão de saúde pública. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Neves, além do vereador Alexandre Escombate, com um convidado especial, um grande amigo nosso, um parceiro, que esteve aqui em ocasiões recentes, falando também sobre questões públicas de saúde pública, mas hoje em especial falando sobre a leishmaniose. Nós estamos recebendo o médico veterinário, o Dr. Sérgio Miaki, presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região, falando, como eu disse, sobre a questão, esse assunto tão polêmico e que gera tantas dúvidas, que é a questão da leishmaniose. Bom, vamos começar saudando aqui os vereadores. Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, tratando dessa questão da leishmaniose que, num passado não muito distante, causou uma preocupação muito grande em nossa cidade, com muitos números aqui na cidade de Tupã, mas eu acho que um programa como esse tem a função de esclarecer, tirar dúvidas e explicar essa questão que é tão preocupante, como eu disse, a leishmaniose. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Dr. Sérgio Miaki, pela oportunidade de estarmos aqui junto. Como o Glaucio falou, essa oportunidade da gente fazer um trabalho de conscientização da causa animal, que não é só o animal, também nós somos o animal, é uma doença que ataca, de uma maneira que às vezes não existe uma preocupação da higienização, Então é uma oportunidade de a gente estar com uma pessoa com gabarito, experiência e capacidade do Dr. Sérgio Miaki, para poder levar ao povo de Tupã a informação de como ele pode se conscientizar nesse problema de saúde tão sério que é a leishmaniose. Então agradecemos em nome do povo de Tupã a oportunidade de estar aqui representando e levando a você, cidadão tupanhense, uma informação, um trabalho de conscientização da nossa TV Câmara. Vereador Alexandre Escombate, seja bem-vindo também ao programa Pontos de Vista, tratando da questão da leishmaniose com a presença do Dr. Sérgio Miaki, que é uma autoridade no assunto também. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Capitão Neves de estar dividindo o espaço com ele. Estamos trabalhando muito na Câmara de Tupã. E o Dr. Sérgio Miaki, que é uma autoridade no assunto, domina o assunto, e a saúde animal hoje ela é importante. Então eu tenho certeza que o Dr. Sérgio Miaki vai estar trazendo aqui informações muito importantes. Doutor, como eu disse, é um momento importante, Tanto é que 2 vereadores estão aqui no mesmo programa, o assunto é relevante, é questão de saúde pública e, como eu disse, infelizmente no passado não muito distante, Tupã viveu um momento, um cenário, conviveu num cenário realmente perigoso, com tantos números, tantos casos de leishmaniose em nossa cidade. O senhor esteve aqui já falando sobre outras questões também relacionadas à saúde animal, enfim, à saúde pública, e hoje, em especial, falando sobre a leishmaniose. Seja bem-vindo novamente à TV Câmara de Tupã. Obrigado, Glaucio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo vereador Alexandre Escombate, o vereador Capitão Neves pelo convite. Eu como tupaense, teria como obrigação tentar passar poucos conhecimentos que a gente tem sobre a doença como informação para a população, e a iniciativa do Alexandre Escombate como do Capitão Neves, eu acho que é de grande valia para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais, que é meio complicado, mas dá para entender, tá bom? Então eu acho que nós estamos aqui para a gente fazer um debate, enfim, uma pergunta e respostas que eu puder responder, tá certo? Bom, eu vou tomar liberdade então aos vereadores e vou dar o pontapé inicial aqui, uma primeira pergunta, e aí depois vocês fiquem à vontade também para esse bate-papo junto ao Dr. Miaki. Doutor, eu acho que poderíamos começar explicando o que seria a leishmaniose, Depois nós vamos entrar na questão dos cuidados, enfim, das ações, mas o que seria leishmaniose? Porque muitas pessoas ouvem falar, caso de leishmaniose em algumas regiões do país há um índice maior de casos de leishmaniose, mas o que seria realmente a leishmaniose? De uma forma bem simples para a população. Eu vou tentar assim, ser sucinto e compreensível, porque o tema é bem complexo, Sim, Então não vou aumentar no mérito da complexidade do assunto, mas vamos falar basicamente com que a gente consiga
fazer com que a pessoa entenda. A leishmaniose é uma zoonose. Zoonose é uma doença que se passa de animal para o ser humano, né? E normalmente através do vetor, que é o mosquitinho, que é chamado mosquito palha, e desenvolve uma doença basicamente em dois tipos. No animalzinho, ele é o portador, ele passa para o animalzinho. No animal se manifesta basicamente em dois tipos, tá? Nós temos a leishmaniose visceral, que pega todas as vísceras, tá? Fígado, baço, enfim. E nós temos também a leishmaniose tegumentar, que é essa que nós vemos aqui na rua, alguns animais com feridas, emagrecimento progressivo, né, e no final levando até a óbito, tá? Então isso aí no caso dos animaizinhos. No ser humano é mais ou menos idêntico. A leishmania é uma doença que não se pega com contato com o animal, tá? A gente só adquire a leishmaniose através da picada do inseto. Vamos supor, o mosquito palha, ele pica um cãozinho soropositivo, positivo para a leishmania, e pica a gente, tá? Então ele é o vetor de transmissão. Ou eventualmente, quando a gente entra na mata, também o vetor é o mosquito, né? Vamos supor, na região norte, da Amazônia, Acre, Rondônia, enfim. Ele parasita os animais silvestres, que é o cachorro do mato, o coati, esse negócio todo. Então, pica lá e pica o ser humano. Quer dizer que o ser humano, aí se começa a desenvolver o processo de doença, que também nós temos a leishmania tegumentar e a leishmaniose visceral. Vereador, então, basicamente, Glaucio, é isso aí para o pessoal entender, tá? E normalmente é de difícil cura, tá certo? Uma vez adquirido, a pessoa, se eu posso falar isso, normalmente ele não vai ser uma pessoa mais normal, porque ele vai atacar o fígado, vai fazer lesões hepáticas, enfim, tá? Então ele detona mesmo, basicamente, o ser humano, né? Então, por isso, nesse pensamento é que a gente, como responsável, né, que labuta na área, nós temos a obrigação, eventualmente, de tentar explicar ou pôr o conhecimento, o maior conhecimento possível sobre essa doença, que essa doença não é brincadeira. Imagino. Vereador, siga à vontade. Eu fico assim, às vezes, né, a gente que está militando um pouco, tanto os combates quanto quanto ele, como todos os vereadores estão militando pela essa preocupação com a saúde, às vezes a pessoa que tem um animal, ele acha que somente o animal pode ter a leishmaniose, ele não sabe do perigo que ele também contamina e pode criar. Por isso que é importante uma posse responsável, até como foi falado sábado na caminhada, a responsabilidade de você ter posse de um animal. Então seria bom o senhor explicar para as pessoas, né? O senhor tem mais conhecimento do que nós dois aqui, com certeza, o perigo que é de você, quer dizer, isso aqui não é uma saúde do cachorro, do gato, é um caso de saúde pública, né? É um caso de saúde da nossa comunidade que se preocupa. Então, por isso que às vezes a gente tem que ter essas preocupações de cuidar o animal bem, fazer a sua higiene, ter as medidas preventivas, fazer a sua vacinação, levar no veterinário e tal, e às vezes as pessoas não dão muito valor a isso aí, que esquece que pode causar um problema, e às vezes a culpa não é do animal. E é o animal, porque nós somos animal, né? Tá certo, muito pertinente seu questionamento, capitão. E digo o seguinte, a leishmaniose, finalmente, é o ser humano. Mas eu, como médico veterinário, finalmente para mim é o animalzinho, tá? Então são dois tipos de prisma que a gente consegue enxergar, porque os dois são saúde, né? A gente vai estar mexendo com saúde. No mesmo ambiente praticamente, exatamente. Né? E o grande problema da leishmaniose, a dificuldade de você fazer o controle, capitão, a complexidade, né? Só para ilustrar, vou fazer um comparativo para ficar mais fácil de tentar entender. A dengue, ela gosta da água limpa, tá? Como o vetor é o mosquito, vamos falar mais ou menos no mesmo padrão. A leishmaniose, ela já gosta da sujeirada,
Então ele gosta de casca de pau podre, fezes de animal, sabe? E essa doença, ela é de fundo silvestre, quer dizer, ela veio da mata para a cidade, né? Então a grande dificuldade que a gente acha, que, sabe, é difícil falar isso, mas é uma realidade que vai ser difícil de controlar isso. Por quê? Animalzinho, o vetor, que seria o mosquito, que veio da área silvestre, capitão, ele veio para a cidade, né? Então ele vindo para a cidade, ele encontrou um meio propício para isso, porque todo mundo tem lixo na sua casa, todo mundo, se você não tem, é não sei o que, mas seu vizinho tem, folha caída no fundo do quintal, enfim. É o local propício para desenvolvimento do mosquitinho, tá? Então ele migrou para a cidade. E achou um ambiente, ele saiu de uma casa e entrou num palácio, vamos dizer assim, entendeu? Um ambiente propício. Exatamente. Então não vai ter como, eu não vejo a médio prazo, sei lá, né, uma solução para isso, né? Nós estamos vendo a dificuldade de controlar a dengue, que seria, entre aspas, um pouquinho mais fácil. Tudo é difícil, mas a leishmania é pior. Eu digo para o senhor sempre que a gente veio do Comando Militar da Amazônia, que eu servi por muito tempo lá, e lá sempre ouvi falar dessa doença leishmaniose e evitava os determinados horários de céu, como o senhor falou, é o ambiente que contamina o inseto e tal. E graças a Deus, de repente a gente chega aqui e vê as pessoas falando, mas eu pensei que era só no Comando Militar da Amazônia. E não é, também existe no local, por isso que é bom as pessoas que gostam de cuidar dos animais, que é um prazer, que esse prazer seja eterno, então para eles precisa de um pouco de cuidado, de conscientização, de atenção para que possa preservar a vida do animal e preservar a saúde pública, né? Mas existe alguma vacina, cura? Quem tem, ela tem que conviver com isso? Como que isso... O que acontece, Alexandre, é o seguinte, existe um tratamento, tá? Hoje já está homologado pelo MAPA, né, Ministério da Agricultura, junto com a Saúde já aprovou isso aí. É um medicamento importado, tá? Fator limitante de uso é o custo, que é caro, tá? Então, quer dizer, ele não está à disposição vamos supor, de saúde pública, é inviável isso aí, tá? Nós temos como prevenção a vacina, tá? Eu tive, uns 90 dias atrás, 120 dias atrás, eu tive no seminário técnico em Marília, sobre a leishmaniose, e o professor lá que fez a palestra e tal, questionando, depois no jantar, ficamos lá batendo papo mais de 1 hora, e eu fiz muitas questões, né, questionei muitos tópicos da leishmaniose, porque na realidade eu sou, como diz assim, eu sou difusor de conhecimento, tá? Sim. Então, né, eu como médico veterinário, minha obrigação é essa, né? Claro. Trazer conhecimento para os meus clientes, claro. Tá? Então, e ele falou que a vacina já está aprovada, está aprovada pela saúde, porque a vacina, Alexandre, ela tem, no Brasil, ela tem, como é animal, quem aprova é o Ministério da Agricultura. Você fabrica uma vacina para o animal, o Ministério da Agricultura faz todos os testes, tal, os itens, né, dele, e aprova. Só que como por ser uma zoonose que envolve o ser humano, ela tem que ser aprovada pela saúde. Então estava numa disputa, sabe? O MAPA aprovou, mas a saúde não aprovou. Parece-me que essa vacina desses laboratórios, que eram 2 laboratórios, um foi descartado, ficou 1. Esse já está aprovado. Pelo menos os folders que eu recebi já está aprovado pela saúde. Então tem o lado preventivo, que sinceramente eu não sei até onde vai isso aí, tá certo? A prevenção, porque por ser um produto biológico, na biologia, não é matemático, né, Alexandre? 1 mais 1 pode dar 3, entendeu? Então é diferente da engenharia com ciência exata. Se você fizer 1 mais 1 e der 3, a sua casa vai cair, não é não? Então, no caso da vacina, a gente não tem os dados ainda concretos, assim, estatístico, né? Tá? Porque a estatística é uma ciência exata, né? Tem as suas variáveis de 2% a mais, 3% a menos, mas não deixa de ser uma ciência exata, né? E na vacina também é desse jeito.
Só que a leishmaniose, o tratamento também não se conhece a estatística. Que eles falam que esse medicamento francês aí que está sendo importado, que é caro, que eu citei no começo, ela tem o seguinte, a leishmaniose ela é pontual. Vamos supor, eu peguei a gripe no ano passado, esse ano não peguei, mas quem disse que eu não pego até o final do ano? Entendeu? Então você faz todo esse processo de tratamento. O seu vizinho tem lá 10 animais contaminados. Quem garante que isso aqui, ele curou ou deixou portador? A gente não sabe ainda, não tem assim, um histórico cientificamente provado para isso, entendeu? Então fica naquela, mas faz isso, é leishmanicida. Leishmanicida mata a leishmania, mas até quando? Qual o período que ela dá essa garantia, entendeu? Então, um protocolo que é muito caro. E como toda doença, né, doutor? Acho que como toda doença deve ter alguns sintomas, né? Sim. Como é que é o sintoma da pessoa que cuida do animal, para ele ficar atento, surgir, e um prazo, assim, tem assim, como se fosse um prazo não é validade, de ter uma cura mais rápida? Sim, né? Eu entendi. A primeira coisa que tem que ser feito, Capitão Neves, é o seguinte, a primeira limpeza do seu ambiente de convívio com o seu animal, tá? Então, pelo menos você fala assim, aqui na minha casa não tem, você não vai garantir a casa do vizinho. E quando você fala limpeza, perdão, só complementando, quando você fala limpeza, limpeza do quintal. Isso. Do quintal mesmo. Porque ela precisa de matéria orgânica, fezes, casca de madeira podre, enfim, lixo, entendeu? Material orgânico, resto de alimento jogado no quintal, né? Agora, na sua casa você é responsável para isso, mas e o seu vizinho? Será que você, né? Então, no caso da primeira atitude assim, de coisa é a limpeza, tá certo? O processo de prevenção, que eu estava citando da vacina, também tem um fator, não é tão simples, como chegar lá e, tipo a vacina da raiva, vai lá, aplica e acabou, não é isso, tá? Tem um protocolo a ser seguido, que é feito a sorologia para dar negatividade no caso, né? Faz a sorologia, na hora ali, isso é rapidinho e tal, isso tem um custo, né? Aí o laboratório fala em 60 dias, eu recomendo 90. Depois que tirou a sorologia, o seu animalzinho deu negativo, põe a coleirinha de proteção. Não vai proteger 100%, mas 98% vai. Tá? Por quê? Quando o animalzinho contaminado, o insetinho, o mosquitinho, tá infectado com a leishmania, vai picar seu animalzinho que está sem nada, que foi feita a sorologia e deu negativo, ele está protegido pela coleira. Vai picar, pode picar a gente, mas seu cachorro não, porque está com a coleira. Pelo menos segura em torno de 90% aí, tá? Depois de 60 dias que o laboratório recomenda, que eu falei que eu recomendo 90, porque nós temos, nesse período, de uma sorologia para outra, nós temos um período, uma janela, sabe? Que você pode não tá iniciando uma pré-infecção e você não desenvolve anticorpo para dar no teste. Então eles falam 90 dias, mas isso eu acho que é comercial. Porque um mês antes de você comprar a vacina é melhor para o laboratório. Tá? Eu recomendo 90 dias, 3 meses, que dá exatamente no período que você está usando essa coleira. Para você otimizar custo, agora estou falando em custo. Aí você faz a segunda sorologia, deu negativo, começa o processo da vacinação. São 3 doses, com intervalo exato de 21 dias, que cai a dia santo, ou segunda-feira, ou domingo, tem que ser feito. Então tem que fazer um protocolo que encaixe dentro da viabilidade da clínica, ou do proprietário, não está viajando, porque senão você perde. Aí normalmente faz anualmente. Agora, a gente também não sabe se a eficácia dessa vacina dura 1 ano, 2 anos. Entendeu? Então é complicado, que é coisa biológica, né? Então não dá para... Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, um programa muito interessante. Hoje estamos falando sobre a leishmaniose, recebendo 2 vereadores da Câmara Municipal, o vereador Capitão Neves e o vereador Alexandre Scombate, além do médico veterinário, Dr. Sérgio Miak, presidente da Associação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas de Tupã e região, falando sobre essa questão de saúde pública. No segundo bloco ainda vamos falar, né, algumas questões, como por exemplo, né, o trabalho, as campanhas que estão sendo realizadas, né, o cenário local aqui na nossa cidade, né, vamos tocar nesse assunto que realmente preocupou toda a população num passado não muito distante, e também falar sobre uma questão também que é polêmica, mas não tem como fugir, que é a questão
né, do que quais são as condutas diante dos animais que são detectados com a leishmaniose e é motivo de debate, né? A gente sabe que tá aí os protetores dos animais, tem a questão afetiva, o carinho que os proprietários têm com os animais. Enfim, vamos falar um pouquinho com o Dr. Miak, que é uma autoridade no assunto e que está aqui para esclarecer, falando um pouquinho mais sobre leishmaniose. Daqui a pouquinho voltaremos, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.